Bem-vindos a este DAZN F1 com o apoio da Solverde.pt de antevisão à 21ª ronda do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio de São Paulo. Estamos no último antes do antepenúltimo desta temporada. Imagens cheias de história, não só as de 2024, mas também algumas das melhores imagens que nos ficam na retina. E há pouco utilizei uma verdadeira charada do Costa. Não é só tu que trazes as tuas charadas, eu também. O último antes do... o último antes do ano penúltimo. Bom, vamos ao Estoril Racing Lab. João Amaral, permites-me? Vamos ao Estoril Racing Lab para, com a ajuda do Henrique Chaves, que também está aqui connosco, percebermos um bocadinho melhor e conhecermos um bocadinho melhor este traçado de Interlagos. Vamos dar início a uma volta cronometrada aqui ao circuito em Interlagos, que é a zona da reta da meta e a travagem para a abordagem ao oeste do Sena. Uma curva com uma entrada bastante cega, usar ali aquele corretor da direita e acelerar bem cedo para depois a abordagem aqui à reta oposta e mais uma zona de DRS, um bom ponto de ultrapassagem. Travagem um pouco depois dos 100 metros, cuidado aqui na saída. Quando chegamos aqui à abordagem à ferradura, pequena travagem, uma saída cega, também há que ter algum cuidado. Cuidado também com o acelerador, aqui na curva da ferradura em descida, portanto o carro sempre a tender a ter um pouco mais de subviragem. Aqui esta direita também muito difícil depois na saída com a tração, quando abordamos aqui esta rápida esquerda para chegar aqui à curva da junção, curva muito importante que antecede esta reta da meta, que no fundo é feita em duas curvas. Mas é importante ter uma boa saída, porque senão há muito tempo a ser perdido nesta subida até a linha de meta. E esta é mais uma volta aqui ao circuito de Interlagos. Fim de semana em que há 33 pontos disponíveis, o mesmo a dizer, é o penúltimo fim de semana sprint desta temporada. O próximo será no Qatar. Estamos a 4 fins de semana do final desta temporada. E 4 fins de semana, 4 pilotos na luta, ainda que só 3, digamos assim, estejam verdadeiramente na equação. George Russell é candidato ao título, matematicamente pode ser campeão, pode, realisticamente é mais difícil. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos meus amigos. Vamos partir para esta antevisão de um fim de semana misto. No sábado chuva, no domingo e na sexta-feira, assim. Ainda bem, boa noite, Oscar. Olá João, olá Henrique. Olá quem nos está a ver e ouvir, ainda bem que disseste isso, porque eu achei que o fim de semana misto podia ter queijo e fiambre ou coisa que eu vejo. Mas, posso fazer uma analogia à tosta, se quiser. Não tenho a menor dúvida, é a antepenúltima tosta, antes da última tosta, que a tosta, bem, enfim. Vem com o galão. Já me deem as tostas só de pensar nisso. É uma corrida, é um fim de semana fascinante. Para já o Grande Prémio do Brasil, o Grande Prémio de São Paulo, desculpem, eu esqueço-me dessas modernices. Já foi do Brasil. Já foi do Brasil. Interlagos. O Grande Prémio Interlagos, pronto, resolvemos aqui. É sempre um circuito fantástico, enfim, nunca tendo conduzido nem a sério nem em simulador, só em consola, mas parece-me um circuito fantástico que dá boas corridas. Como dizes bem, no fim eram 4 as corridas e 4 pilotos, e é justo que, ainda que o Russell só tenha aquela possibilidade matemática, é como naquela cena dos filmes de ação americanos em que ele está agarrado pelas unhas ao penhasco. Feitas as contas, tem de roubar 17 pontos ao Lando Norris neste Grande Prémio para continuar. Pode acontecer, nunca se sabe. Perfeitamente. Dito isto, é justo que ele ainda esteja matematicamente com essa possibilidade. Tivemos aqui um episódio há umas semanas muito largas em que eu dei a minha opinião. Acho que os 4 pilotos do campeonato estão nos 4 primeiros lugares. O terceiro e o quarto, porque com carros menos competitivos têm feito tudo quanto podem. No caso do Russell, tem feito muito boas corridas, superiorizando-se ao valor do carro intrínseco.
Os dois McLaren têm de facto o melhor carro e são bons pilotos. Atenção, antes que alguém ache que eu estou só a dizer que eles são passageiros de fim de semana. Mas temos um fim de semana muito interessante, com 33 pontos em disputa e com perspectivas diferentes para cada um deles. Porque, enfim, vamos tirar o Russell da equação agora, há um que não pode perder pontos para os outros dois, parece-me. Acho que se o Verstappen perde pontos para os McLaren, pontos no sentido, enfim, substantivo do termo, um México, mais coisa, menos coisa, a coisa acaba-se, parece-me. E dentro dos outros dois, o Norris e o Piastri, um fim de semana fascinante para perceber se o Piastri finalmente voltou àquilo que era a forma, ou se de facto, como diz o meme, o GIF, não sei, já sou velho para isso, encontrou pela frente um Super Norris e portanto já não consegue sair daqui. É possível que isso aconteça, mas muita coisa se vai decidir entre amanhã e domingo. E já vamos às palavras dos pilotos, numa semana que até foi mexida para os lados da McLaren. Já vamos ouvir aquilo que têm para dizer os dois pilotos. Mas, Henrique, é um fim de semana que pode ser uma espécie de tudo ou nada, ainda que Max Verstappen venha dizer não estou preocupado. É o tal 50-50. Exato, aos 50-50 do Max e não está preocupado porque, lá está, tem a bagagem dos 4 títulos mundiais, há 9 grandes prémios, podíamos dizer que nunca na vida pensaríamos que ele pudesse estar na luta pelo título, ainda que matematicamente fosse possível, e não era só ele, era ele, muitos outros, mas acho que é daqueles pilotos que ele vai com aquela abordagem, olha, são 33 pontos este fim de semana, primeira sprint, ver onde é que estou, depois o grande prémio e ver como é que saímos daqui. É corrida a corrida, eu acho que é a abordagem correta para ele. Já para o lado da McLaren não podem fazer tanto essa jogada porque lá está, se a chuva chegar aqui ao autódromo de Interlagos, há que ter uma gestão de risco muito bem pensada por parte da McLaren, mas lá está, quando chegar o dia e se de facto chover, eles vão tomar essas cautelas. Também sobre a chuva falou Max Verstappen, já vamos a essas declarações. João, um fim de semana tremendamente importante e já daqui a pouco vamos entrar noutro fator que já falámos aqui anteriormente, que é a gestão de unidades motrizes, porque os 3, vamos focar a nossa atenção nestes 3, se mudarem componentes, penalizam. E estão todos na mesma, digamos, no mesmo saco. Tudo o que troquem na unidade motriz, ou na bateria ou na centralina, os escapes estão fora ainda, apenas de Tsunoda poderá penalizar se mudar o escape. Penalizam exatamente a mesma coisa. Qualquer unidade trocada são 10 lugares na grelha de penalização. Mas já lá vamos a essas contas e essas contas poderão ser interessantes e importantes para a decisão do título. Este é um circuito onde, se olharmos para a história, e começou-se aqui a correr em 1972, de facto, numa prova de Fórmula 1 não pontuável para um Campeonato do Mundo, em termos de Campeonato do Mundo em 73, é um circuito que tem sempre alguma coisa para contar. É um circuito muito particular, onde nos últimos anos, sobretudo, temos tido corridas incríveis. Raramente temos uma corrida monótona, muitas vezes porque o São Pedro entra na equação e baralha as contas. Ainda no ano passado São Paulo. Pois, aqui é o São Pedro que faz uma viagem até ao São Paulo. Mas a verdade é que ainda no ano passado tivemos aquela situação na sprint, parecia que os McLaren estavam dominadores e foram dominadores, deram-se ao luxo até de haver ordens de equipa, tardias, mas mesmo assim a tempo para o Norris ganhar a prova, e depois o Max faz aquela recuperação extraordinária, uma das melhores recuperações de sempre na Fórmula 1 no Grande Prémio, sendo 17º para primeiro, com o Lando Norris muito pressionado. Estamos de acordo que as duas equipas do ano passado, nomeadamente os dois lados da estratégia, estiveram mal. Esteve mal a McLaren porque pôs seriamente em risco a vitória na sprint do Lando Norris. Esteve mal, muito mal, a Red Bull porque falhou claramente nas contas de saída para a pista do Max Verstappen no Q2 e do Sérgio Pérez. Sabes que aqui este Grande Prémio tem essa particularidade. Os homens da estratégia, ou as mulheres, porque há muitas mulheres na estratégia, têm de ter um olho na pista, um olho na meteorologia e têm de ter os ouvidos naquilo que os pilotos vão enviando informações e aquilo que toda a equipa que está no circuito e também nas respectivas sedes vão dizendo na comparação do que se passa com os outros carros. Portanto, E ouvir um Pinto lá de cada equipa, exato, não é? Exato. Mas sabes que este é dos circuitos onde aquilo que o Nuno Pinto faz muitas vezes, que é ir para pontos determinados fora da pista, acontece mais. Porque, de facto, Interlagos, exatamente por ter aqueles 2 lagos e por ter, nesta altura do ano, uma meteorologia um bocadinho complicada e muito incerta, pode permitir isso mesmo, pode permitir que alguém que descubra a janela certa pare na altura certa. É preciso antecipar os safety cars e os virtual safety cars, porque isso poderá ser a chave para a vitória. Os undercut aqui nesta pista funcionam, mas não são fantásticos.
O próprio Virtual Safety Car ou Safety Car só tem um delta de 5 segundos face à paragem normal. Portanto, há uma série de condicionantes em que o estar atento, o tomar a decisão no segundo certo pode muitas vezes justificar um bom resultado. E no ano passado isso aconteceu. Nem sempre a Red Bull acertou na corrida, mas a verdade é que quando acertou, permitiu ao Max ganhar posições. Já a McLaren não esteve tão bem, nem os seus pilotos, tão bem na corrida. Portanto, este é um grande prémio que tem sempre muito para contar. E será que este é o grande prémio em que os pontos ganham só domingo? Já aqui dissemos, os pontos ganham-se ao domingo ou levam-se para casa ao domingo. Ainda que neste caso, ao sábado também se levem, pelo menos 8 pontos, levem-se para casa. Mas a verdade é que o sábado tem sido determinante naquilo que é a classificação ou no vencedor da corrida. Dos 20 grandes prémios, só 4 não foram vencidos pelo homem da pole. Sim, falámos sobre isso há pouco tempo. Sim. Na segunda-feira, creio que é o campeonato dos últimos anos que tem maior percentagem de vitórias da pole deste conjunto de regulamentos, seguramente o maior, mesmo mais do que em 2023, que foi um ano mais monótono, digamos assim, porque a Red Bull ganhou as corridas todas menos uma. E o Russell disse isso em Austin e disse com razão. Tem sido uma corrida até a primeira curva. Neste circuito não é necessariamente assim. Aqui é um circuito onde se pode ultrapassar e onde se ultrapassa com mais facilidade do que em Singapura, seguramente, talvez até do que no México, porque as duas zonas de DRS, pelas suas características, são muito eficientes. Daí a minha pergunta, E se este é um daqueles que entra... Pode ser, já foi. Como o João diz, há poucas corridas monótonas aqui, há muita meteorologia, há muita estratégia, mas a pista convida a boas corridas, seja em disputa de posição pelo primeiro lugar, seja um bocadinho mais atrás. Quer dizer, desculpa, tu ias dizer qualquer coisa. Não, acaba. Não, ia lembrar que o Alonso e o Pérez há 2 anos andaram a lutar até à última curva. Portanto, isso acontece. Ou seja, mesmo com um carro com maior performance que o carro que vai à frente, é possível defender, é possível atacar, é possível fazê-lo sem correrem o risco de acabarem os dois no muro e com suspensões. Isso tem uma explicação simples. É um circuito ok, que tem escapatórias, mas são escapatórias que o facto de irmos lá não é... Ou seja, perde-se tempo, efetivamente, apesar de algumas serem asfalto, outras são de relva, mas, por exemplo, a entrada para a reta da meta, que no fundo são 2 curvas ainda até a linha de meta. Na junção, exatamente. O ano passado sabemos que é que lá ficou o Colapinto, por exemplo. Sim, mas isso foi já na reta, já perdeu o controle, exatamente. Mas, por exemplo, Hamilton durante a corrida falhou a travagem, teve que ir à relva, perdeu 2 posições para o Carlos Sainz ou para o Leclerc e para Berman também. E mesmo na curva 1, o Piastri já tinha terminado a volta de qualificação, ou mais uma das tentativas de qualificação, também queimou a travagem e, por sorte, não se meteu em grandes problemas. Eu acho que desse ponto de vista, as curvas que são menos penalizadoras, ou a escapatória que é menos penalizadora, talvez seja a da 4. E mesmo assim, às vezes perde-se tempo. E são estes tipos de circuitos... da batalha de Hamilton com Verstappen em 2021. Sim, mas saíram os dois. Portanto, sim. O Hamilton os conseguiu depois ganhar a posição em qualificação ou em corrida, saindo só um, perde tempo, de facto. Sim. E um erro, desculpa, só para acabar, um erro numa travagem para os ganchos condiciona a entrada nas curvas todas subsequentes. E, portanto, é uma volta relativamente curta, acho. Sim, mas é um circuito que, por as características do circuito serem assim, serem mais difíceis, o facto de um piloto colocar pressão no piloto da frente e levar ao erro, dá estas corridas mais interessantes, mesmo que seja em seco e que seja, lá está, uma fórmula mais monótona no sentido que o ar sujo dificulta bastante o piloto que vai atrás. Neste circuito em específico, e espero que não me provem o contrário, dá sempre boas corridas. Mas desculpa, deixa-me só acrescentar, é um circuito que tem outra particularidade, tal como acontece no Red Bull Ring. As 2 pistas são pequenas, o Red Bull Ring ainda é mais rápido, esta média é na casa dos 225, o Red Bull Ring é bastante mais veloz, mas é um circuito que já está a 800 metros de altitude, portanto já há efeito ar rarefeito. Apesar daqui não se usar aquelas asas brutais de apoio que se usam no México, mas estamos naquela fase da asa média e essa asa média poderá ser determinante, por exemplo, para trazer o carro com o DRS da junção da curva 12 até à linha de meta, ou mesmo depois daquele S do Senna até à 4, com o DRS poderá ser também importante. E vamos ver, é um circuito onde pode acontecer aquilo que aconteceu com o Hamilton e aquelas recuperações, mesmo com o supermotor de 2021. É possível, e essa é talvez a melhor e a maior imagem de marca de Interlagos. Permite esse tipo de corridas, mesmo com carros tão frágeis no ar sujo. Concordo com a de 2021, ainda que não nos possamos esquecer daquilo que também Max Verstappen fez aqui o ano passado. Sim, partido claro, 17º, claro. Venceu a corrida. Hamilton em 2021 foi, voltando à analogia, foi misto. Porque foi desclassificado da qualificação sprint e caiu para o fundo da grelha de partida da corrida sprint. Acabou em 5º lugar, tinha 5 lugares na grelha de partida para o Grande Prémio, porque na altura era a classificação da sprint
que dava a grelha de partida para o Grande Prémio, foi atirado para a 10ª posição e depois acabou a vencer. Foi um fim de semana de antologia de Lewis Hamilton, tal como foi o ano passado, no domingo, de Max Verstappen. Sobretudo, um domingo tinha começado mal. Não nos esqueçamos que a qualificação não se realizou no sábado, realizou-se sim no domingo de manhã, bem cedo. Vamos partir para as palavras e para a antevisão dos pilotos, começando pelo líder, Lando Norris, que chega aqui este fim de semana sabendo que tem pela frente um desafio difícil, se calhar não tão difícil quanto os que tinha há umas semanas aqui, ou, por exemplo, há semana e meia. Of course, I hope to have another weekend like Mexico, which will be tricky, just because it's good competition. But I mean, I would say I expect also to be strong, to have another good weekend. But you never know, just with the weather and the conditions here, it's easy for it to go anyone's way. Lando Norris, a falar também sobre um fator de que falou Max Verstappen. Já vamos às declarações de Max Verstappen, mas por que não irmos também às declarações de Oscar Piastri, que está a um ponto do companheiro de equipa e adversário neste Mundial de Fórmula 1. I don't think the real Oscar has disappeared. I think it's just been a tough couple of weekends and you know, some lessons to learn along the way. You know, I feel like the last couple of weekends have been you know, happy within myself that I've tried to execute the best of what I've been able to do, and ultimately just trying to raise the performance of that has been the biggest thing. But I think in terms of the championship picture, it doesn't change a lot. You know, ultimately I go into every weekend trying to get the most out of myself and the most out of the car that I can. As palavras de Oscar Piastri, e recordemos aquilo que se passou ano passado na sprint. Já aqui falámos sobre o momento da sprint de alguma tensão, em que Lando Norris pedia ao Will Joseph: deixem-me passar. Norris estava em segundo, Piastri estava na primeira posição. Na altura era Norris quem estava no encalço de Max Verstappen pela batalha pelo título mundial de pilotos. Este ano ninguém vai facilitar ninguém. Não, estão separados por um ponto. E a McLaren agora acho que também, ou já tinha decidido há mais tempo quem é que era o piloto ao cavalo a apostar, digamos assim, não o fez, e não é agora que estão separados por um ponto que irá fazer, a não ser que haja uma catástrofe aqui neste grande prémio, o Max Verstappen ganhe muitos pontos e se aproxime muito, aí acredito que poderá haver, mas mesmo assim acho que não, acho que já tomaram a decisão, vão os dois lutar e há de ser o que eles quiserem, no fundo, ou o que o Max Verstappen quiser neste caso. Eles dizem uma coisa pior do que não tomar decisão, não é? Se bem percebi o título, só li o título, eles dizem que preferiam ter outra vez uma situação como a de 2007, e não há coisa pior para uma equipa do que aquilo que viveram em 2007, do que ter que dar ordens de equipa. Portanto, acho que podemos, como dizes bem, concordo contigo, não, é preciso um cataclismo, é preciso Cristo descer à terra e é preciso vir o Cristo Rei do Rio de Janeiro para eles tomarem uma decisão dessas, quer dizer, vai ser luta até ao fim, e isso é bom para nós, ou seja, criticámos muito aquela cultura nhec, para utilizar a expressão outra vez da McLaren, mas isso para nós agora é bom, porque agora estamos naquela fase em que já não queremos ordens de equipa, agora queremos mesmo é luta até ao fim, queremos que aquele ponto de diferença seja um ponto de encontro. Exato. O Zac Brown foi claro nas declarações, prefere perder o campeonato. Zac Brown e o André Stella falaram ao podcast oficial da Fórmula 1 e foram claros nas declarações, dizem que preferem do que estar a prejudicar um piloto em favor de outro dentro da estrutura McLaren. Aceitando ou não essa situação, é uma decisão da equipa e tem de se respeitar. Agora, o Dr. Marco, por sua vez, fez a pressão ao contrário, que é... E bem, mas eu aqui até tenho que concordar com o Dr. Marco. O Dr. Marco vai recordar 2010, onde também havia 3 pilotos na última corrida para serem campeões. Havia Alonso à frente com o Ferrari e os 2 homens da Red Bull e ganhou o terceiro classificado, que era o Sebastian Vettel antes da última corrida. A 4 provas do fim, o Sebastian Vettel era até quarto no Mundial, estava a menos pontos, no entanto, do que está o Max Verstappen agora. Estava, salvo erro, a 22 pontos e o Max agora está a 36. Mas ele recordava isso. Mas esqueceu-se de dizer que a situação era completamente diferente, porque era o piloto que liderava, que estava sozinho na batalha, em termos de representante de uma equipa, e desta feita os 2 primeiros do campeonato estão representando a mesma equipa e o Max é que está, digamos, na posição de solitário. Acho que as contas feitas assim, e a perspectiva de termos este grande prémio com 33 pontos e os 2 primeiros separados por apenas 1,
e o terceiro a 36, deixam pelo menos essa vontade, que acho que é a vontade de todos os fãs, de nós aqui, todos os fãs, de que isto se venha a decidir apenas na última corrida em Abu Dhabi. E para isso temos que ter mais imagens como esta, ou mais momentos como este, em que temos companheiros de equipa, mas adversários no Mundial de Pilotos, a degladiarem-se por posição em Sim. pista, tal como aconteceu, por exemplo, nestas imagens do Grande Prémio de Singapura. Mas depois há estes outros intervenientes, e ainda estava na analogia às imagens de Singapura, há os tais outros intervenientes, como um Charles Leclerc e como um George Russell, de quem já vamos falar daqui a instantes, mas depois há estes momentos que podem acontecer em que tocam-se e ficam de fora. Não, aqueles momentos são os que não podem acontecer Eu não- agora. Aquilo nesta não curva. devia ter acontecido. Não mas podem para a equipa, não podem de todo. para os Eu pilotos, preferia para o bem uma de prova, todos. uma prova de Draxler na última volta da curva número 12 até à linha de meta. Já aconteceu e nos Sim. últimos anos aconteceu Em algumas vezes. 2021 tivemos. E em 2020, e em 2019 e até em outros anos aqui. Porque de facto esta pista tem essa particularidade, já falámos. Permite essas batalhas e eu gostava que a corrida no domingo se decidisse porque não a três. Os três principais candidatos ao título, para não dizer únicos, porque o Russell, a aritmética ainda o deixa como candidato, pudessem estar nessa batalha. Com uma particularidade, eu acho que os dois carros, tanto o MCL39 como o RB21 aqui, estão muito perto um do outro. Porque, de facto, este é um circuito onde quem vai ganhar vai ser aquele que consiga pôr o carro mais baixo, tendo em conta as ondulações. Verdade, a pista foi reasfaltada o ano passado e este ano foi reasfaltada outra vez em alguns pontos. Mas houve pontos em que foi, por assim dizer, raspada, na perspectiva de tentar minimizar as ondulações. Mas aqui, e sobretudo se as condições forem aquelas que estão previstas para domingo, quem conseguir pôr o carro mais baixo vai poder levar vantagem. Mas temos uma situação em que os pneus voltam a ser mais duros. Eu não acredito que os C2 sejam precisos para a corrida. Se calhar vão ser usados amanhã no treino livre e depois guardados em casa, até porque no sábado, à partida, serão intermédios os pneus a ser usados. Vamos ter uma corrida garantidamente, se for no seco, outra vez com duas paragens. É um clássico. Acho que o último piloto que fez aqui a corrida só com uma paragem foi o Charles Leclerc de Sauber ainda, portanto 2000 e, ajuda-me João, 18. 19 já estava na Ferrari. 18. 2018, em que fez a corrida só com uma paragem. Portanto, digamos que há aqui uma quantidade de fatores que podem ainda baralhar mais este grande prémio, onde me parece que tanto o McLaren como o Red Bull podem estar em pé de igualdade. Ferrari e Mercedes ligeiramente atrás, mas nós dizemos sempre isto e depois, Exato. durante a corrida, há sempre um Dark Horse que aparece. Deixa-me ir ao meu Só mais uma Ferrari. nota em relação ao asfalto. Acho que também da junção até à linha de meta houve aqueles cortes para evitar os Exatamente, lençóis de água. acumulação de água, exatamente. Onde foi o tal acidente que referiste há pouco do Cola Pinto. Lá está. Aquaplaning, muro e acontece. Acidentes à chuva ali, Cola Pinto, Weber, Alonso a desfazer completamente Sim, o carro sim, e sim, depois aquela contrabrecagem extraordinária do Max Verstappen em sim, essa 2016, coisa que é assim uma coisa de antologia. do outro mundo. Mas toda essa zona da curva da junção, da curva 12 até à curva número 1, tem um tapete de asfalto novo, para além desses rasgos no asfalto, para minimizar a acumulação de água, porque de facto no sábado está previsto que chove e com alguma Pois, intensidade. e essa é outra no domingo questão, nem que por é- isso. Mas Podemos voltar a ter uma qualificação no domingo e não ao sábado, mas gostava de ir ao mentalista, e o mentalista aqui és tu, Henrique, e vais perceber o porquê de te intitular de o mentalista. Olhando para a visão, para o desafio que Norris e Piastri têm pela frente, quem achas que está melhor neste momento? Vais-me dizer Pelo que estão título, os dois, pelo vais-me dizer que estão os dois capacitados para esta batalha. A partir do momento que os dois uma McLaren, acho que estão os dois capacitados. Agora a questão mental. Mentalmente. É assim, eu acho que eles têm que estar os dois preparados. É assim, eu ouvi a vossa conversa na segunda-feira e é assim, nunca passaram por isto. As fórmulas de promoção existem por algum motivo, para os preparar para isto. Obviamente não é a pressão, não é o circo da Fórmula 1 que está por trás, não é todo este mediatismo, mas a verdade é que eles estão preparados em teoria para isto. E é por isto que ambicionam. Agora, quando se está lá é completamente diferente. E neste momento parece-me que Lando Norris leva um ponto de vantagem para começar, mas mentalmente parece estar melhor. Mas também era o piloto que vinha atrás a recuperar. Agora está em primeiro, tem que se proteger de quem vem atrás. Pode mudar. Eu continuo a achar que mentalmente Max Verstappen está melhor capacitado do que os dois da McLaren. Agora, se as corridas correrem todas direito, uma estratégia perfeita por parte da McLaren,
não houver aquelas indecisões, já falhou um pit stop, vamos trocar os pilotos. Isso não pode acontecer. Faz parte da corrida, como disse o Piastri, e se meterem com isso pode correr muito mal. Mentalmente acho que neste momento Lando Norris, mas espero que Oscar Piastri me prove o contrário, não que tenha alguma coisa contra Norris, mas que haja aquela luta que não teve nos últimos grandes prémios. Eu sei que estavam há instantes quando falavam de quem tinha sido o último a vencer aqui em Interlagos com uma paragem. Estavam a falar de pneu de slick, mas o Max Verstappen no ano passado também só fez uma paragem. Sim, mas aí é com intermédios, isso é na situação de E intermédios. houve a bandeira vermelha. E houve podem bandeiras trocar de borda. vermelhas. Por isso é que eu estou a dizer Tiveram uma que borla. sei que se estavam a referir Mas sabes que isso ao poderá, seco, mas o Max também poderá venceu. ser muito importante outra vez. Se à partida não irá haver chuva durante o Grande Prémio. Mas pode haver chuva Mas no sábado podem de manhã. acontecer aguaceiros, podem acontecer situações de interrupção de corrida, pode haver um piloto que possa beneficiar de uma paragem mais tardia que lhe dê uma bandeira vermelha e que lhe dê uma troca de pneus. Nós A borla tivemos. aconteceu no ano passado. Nós tivemos uma qualificação com 5 bandeiras vermelhas. Sim. Além do Grande Prémio, em que tivemos uma situação de bandeira vermelha que beneficiou alguns pilotos, tivemos uma qualificação atípica. O Q3 teve 2 ou 3? Duas bandeiras vermelhas. capaz. Foram os dois Aston Martin. E na manhã de domingo, convém não esquecermos, Sim, porque a qualificação foi anulada. Deixa-me só voltar um bocadinho a este estado mental. Os dois pilotos estiveram num evento que se chama Friends and Family Day na McLaren, os dois homens da McLaren, e os dois acabaram por, usando algumas palavras daquelas para receberam o encher, mas mesmo assim há uma declaração O Lando esteve, acho que o Lando ficou também esteve. no continente americano. Não, mas eles também esteve, acho que presumo, nessa festa. ok. Não foi presumo, foi por Google Meet. Há uma coisa que ele É o disse patrocinador, e claro. que é verdade e que vem um bocadinho de encontro àquilo que o Zac Brown diz, que é o que é bom para mim ou para a equipa é bom para os dois, e portanto eles sabem que nesta altura precisam de trabalhar porque têm esse adversário chamado Max Verstappen. Ah, é? O Max tem um problema, o Max não depende dele, eles os dois dependem de cada um deles. É verdade tudo isso. Eu acho que eles têm um problema. Com toda a franqueza, são hiper talentosos. Nada do que dizemos aqui significa apreço pelos pilotos. Esse é total respeito. Mas acho que eles têm os dois um problema desse ponto de vista. Acho que eles estão ainda muito tolhidos por essa película transparente que a McLaren põe à volta deles. Sim. O Max Verstappen, o Lewis Hamilton, o Fernando Alonso rasgam essa película rapidamente e borrifam para isso porque só se interessam pela vitória deles. E esse discurso de que o que é bom para a equipa é bom para mim, que eles utilizam, porque eu até acho que eles interiorizam. não tem. O Piastri tem um discurso um bocadinho diferente. Não Repara, tem Piastri também, mas diz- também não tem o discurso dos outros de dizer Não. é o que eu quero, quando eu quero, porque eu Não, quero. obviamente, e se fosse assim, se calhar já estava 10 ou 15 pontos à frente do campeonato, já tinha posto o Norris fora de pista. Se calhar não era piloto da McLaren para 2026, admito. Mas, Então, mas não vai para a Aston Martin. o Piastri Quem? O Piastri não, está à espera da vai Ferrari. comprar um Aston Martin Está à espera da Ferrari. para as férias. Para 2027. Sem entrar nessas teorias. Ou para a Mercedes? Acho que os dois ainda não têm essa... que lhes falta um bocadinho esse instinto... eu sei que nós temos muita tendência hoje em dia na cultura atual de dizer bons são os que têm killer instinct. Não é verdade. Eu gosto muito de simpáticos como são o Norris e como são o Piastri. Às vezes, para ganhar, tem mesmo que borrifar para os outros. E esse discurso corporativo, esse discurso de marketing da empresa, no caso deles, continua a ser o discurso deles. Há de chegar o dia, eu estou à espera do dia em que chega e diz, eu quero lá saber da porcaria da equipa, eu quero ganhar. E isso eu vejo os outros três a fazer. há uma o Max coisa que Verstappen, eles- o Lewis Hamilton, o Fernando Alonso, ainda não vejo Aqui estes o que é bom, pegando nestas palavras, o que é bom para a equipa é bom para eles, não é bem assim, porque o que está em segundo lugar no campeonato não deve ficar muito agradado. Então é bom para a equipa. O título da equipa Certo, mas está estão em resolvido. condições iguais. Não Não, estão, não porque pode- um está um ponto atrás do outro. Não, mas Sim, mas condições um iguais ponto que a é- equipa lhes dá. Ou Sim, seja, sim. quem perder, o outro foi melhor e tem que Claro, assumir. Ponto final. Agora, uma coisa, e deixa-me dizer isso. O Piastri e o Norris são a mesma pessoa dentro e fora da Fórmula 1. Já Verstappen, daquilo que eu não conheço pessoalmente, entra naquele paddock e é aquela personagem. Dizem que é arrogante, dizem que é frio. E Pode cá ser uma fora... capa de proteção. Não é de proteção, eu acho que ele vê aquilo como um requisito para ser bem sucedido na Fórmula 1. Porque é um desporto, apesar de teres uma equipa por trás, é individualista. Tu não podes ser o melhor amigo do teu companheiro de equipa. Tens de ser é o teu maior inimigo. Tens que E na atrocidade. McLaren parece que estão ali, e tal, tudo bem, e tal, vamos fazer aqui uma brincadeira. Em frente às câmaras tudo bem, mas fora tem que ser, este título é meu. E tem que ser assim.
Na minha opinião. Há uma coisa que os Vale, dois vale. pilotos da McLaren sabem. Tudo aquilo que tem acontecido desde a pausa de verão não se pode repetir. Porque se repetir, na percentagem de pontos conseguidos nos grandes prémios pelos três, quem é campeão no final do ano é o Max Verstappen. E esse é um peso que está sob os ombros dos homens da McLaren. Eles sabem que nas últimas provas, apesar da vitória do Piastri em Zandvoort e apesar da vitória do Norris na Cidade do México, o Max, se continuar nesta senda de resultados quase intocável, é campeão no final do ano. Eles precisam de fazer melhor, muito melhor no caso de Piastri, melhor no caso do Lando Norris do que têm feito até aqui. E essa é uma situação, e já falámos disto várias vezes, com 3 grandes prémios a fechar a temporada em 3 fins de semana seguidos, que vai pesar, na minha opinião, e acho que partilhamos essa opinião, muito mais no lado dos dois homens da McLaren, pelas razões que já falámos, a menor experiência, o não terem um título mundial, aquilo que o Piastri diz que é tudo igual, mas a forma de alcançar tem de ser diferente a partir de agora, vai pesar mais. E é talvez aí, começando em Interlagos, mas mais ainda depois em Las Vegas, que tudo se poderá decidir. E há uma coisa que o Max Verstappen sabe, é que vem a chuva, ou melhor, se a chuva chegar, pode ser mais favorável aos McLaren, né? Pelo menos essa é a opinião do piloto neerlandês, e sabe que tem possibilidades de ser campeão? Tem, mas não está muito preocupado com isso. Just try to do everything we can till the end. I mean, it's 36 points. It's still a decent gap. I think over the last few rounds we have done a very good job as a team. But of course, if we want to close that down further, we need to be ahead constantly now, and that will be, I think, a big challenge this season. I think in the wet, McLaren has been very, very strong to control the overheating, for example, on the intermediate tires. So it's not a given that if it rains, that suddenly we will be the ones to beat. So we just wait and see. I'm not really too stressed about it. We'll just give everything we have. If that's enough, then we'll probably close up. But if not, then not. It's quite straightforward. Declarações de Max Verstappen nesta quinta-feira. A meteorologia pode beneficiar mais a McLaren do que a ele próprio. É o Max Verstappen que diz, palavras do próprio, não estou estressado, porque já tem 4 títulos e porque sabe que este é um fim de semana em que tem que maximizar tudo, utilizando outra vez mais, ou uma vez mais, esta expressão, mas é sobretudo um fim de semana em que é ele que está a correr atrás do prejuízo. Sim, e por isso com essa liberdade toda que já tantas vezes descrevemos, mas já falou disso hoje aqui, ou seja, ele é daquele que não tem nada a perder, sendo certo que se perder pontos, eu acho que é knockout técnico. Mas isso dá-lhe liberdade mental. Também não parece, com toda a franqueza, que se ele tivesse um ponto à frente, tivesse a fazer contas e tivesse a gerir e a fazer, quer dizer, lembra-te do Grande Prémio do Brasil de 2022 ou 3, não sei, em que dizem Pérez, deixa passar o Pérez, que o Pérez precisava dos pontos. Ele diz não, portanto, não parece que seja piloto para fazer gestão nesse sentido. Ele gera bem a corrida, os pneus, o carro, tudo, mas não está ali a gerir interesse. É como o Henrique dizia, é ganhar, se der para ficar 1 milímetro à frente, é 1 milímetro à frente, fica em segundo lugar. E é isso que ainda falta aos, vou-lhe chamar miúdos, porque são mais novos, mesmo em relação ao Max Verstappen, aos miúdos da McLaren. Um de vocês falou nessa possibilidade, que são os outros que vêm atrás. Os carros cinzentos e os carros encarnados. O Leclerc e o Russell. E isso, o Leclerc, o Russell, o Hamilton e o Antonelli, mas não descartemos, quer dizer, há ali um que é cidadão honorário deste país e que costuma dar bem e costuma dar-se bem neste circuito. Não descartemos a possibilidade que esses pilotos têm de trazer confusão para esta luta a 3. Vai acontecer. E nós... Sobretudo com uma boa qualificação. A Ferrari precisa de repetir aquilo que fez no México. Executar bem a qualificação para estar na batalha. E se o fizer... Acho que era o Henrique que dizia há bocadinho, quer dizer, nós estamos sempre a dizer, se calhar este fim de semana não, e depois eles surpreendem-nos. Dark Horse chamavas de tudo, não é? Dark Horse é o cavalinho preto da Ferrari, portanto pode acontecer e podem vir baralhar isto tudo. E Charles Leclerc sabe que este fim de semana pode ser mesmo muito importante. Ele que esteve esta quinta-feira na conferência de imprensa dos pilotos. We come here neutral, just like we've approached the last few races. I think it's important for us to not get carried away by the positive results we've had in Mexico and Austin. We know that it was thanks to perfect execution from the Friday to the Sunday, and that's extremely difficult to do, and probably even more so when conditions are so difficult to predict, like it's always the case here in Brazil. And we know that we don't have the pace of McLaren or Red Bull.
Mercedes can be very strong in some weekends, some others less. So, but that doesn't depend on us. So we just have to focus on what we do best, and then we'll see how it goes. As declarações de Charles Leclerc, focar em nós, sabendo, em nós, Ferrari, estou parafraseando aquilo que disse o piloto monegasco, tendo na memória os fins de semana recentes em que conseguimos bons resultados, mas não fazer disso algo que nos faça tirar o pé do acelerador e, sobretudo, cuidado com a Mercedes este fim de semana, porque se as temperaturas estão mais baixas, a Mercedes pode ser outra equipa que se vai intrometer. Só uma pequena correção. Ele, quando diz nós, eu acho que ele não se refere à Ferrari, ele refere-se a ele, É ele, e ele nem é se está ele. preocupado com o resultado do Hamilton. Sim. Lá está, aquela questão de... Achas que é isso? Eu acho, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Ele está no Este é um dos tais que não fala em equipa, fala em si mesmo. E ele tem, lá está, ele só não tem o carro para ser campeão do mundo, mas acho que tem o mindset, tem a qualidade. Agora, resta saber, se estivesse em posição, como é que era lidar com a pressão e com tudo isso, ainda para mais vestido vermelho. Mas acho que está a falar dele e lá está, tem que executar um fim de semana perfeito como no México para tentar ter chances de fazer outra vez um pódio. Mas pode acontecer a Ferrari apanhar qualquer coisa, afinar bem o monolugar, aquilo que o João refere muitas vezes, andar perto do sol e conseguir controlar bem essas alturas, pode ser chave para outro fim de semana muito bem conseguido. Pode ser um problema a chuva para a Ferrari. A Ferrari não se tem dado muito bem à chuva este ano e isso poderá ser um problema. Mas tirando isso, porque não? A Ferrari é verdade que não faz uma pole aqui desde 2009, em Interlagos, mas pode ser este fim de semana. A Ferrari. Não uma unidade Não motriz uma da unidade Ferrari. motriz da Ferrari, que Magnussen fez com o Asa em 2022. Portanto, acho que é mesmo o Dark Horse. E a questão do Mercedes é muito bem colocado. Porque a diferença de temperatura prevista entre sábado e domingo são 10 graus. E com 18 graus de temperatura ambiente e uma temperatura de pista que não irá muito acima dos 22, 23, atenção à Mercedes. Poderá ser o tal carro para fazer uma grande corrida, mas se calhar virá para essa corrida com o resultado comprometido na qualificação. Vamos ver. No fim de semana, que é de samba, as imagens de alguns pilotos que chegaram esta quinta-feira ao paddock, mas onde está também um ex-piloto e campeão do mundo, Sebastian Vettel, está aqui também no Brasil. Vamos às unidades Já agora o Pedro motrizes. Lamy volta a ser comissário piloto. Comissário piloto. Vamos às unidades motrizes, até porque não são dados oficiais, porque estas coisas nunca são oficiais. São dados que nós vamos encontrando aqui e ali, mas que nos podem dar... João, vamos resumir muito estas contas. Cada um destes pilotos tem 2 unidades motrizes que possam utilizar nas próximas 4 rondas. Já Uma usadas, já usadas. certeza absoluta. Uma Atenção. mais cansada, outra menos cansada. Sim. A menos cansada, à partida é para fazer os grandes prémios. A mais cansada dará para fazer as 2 sprint que faltam até... E os treinos livres. E os treinos também. livres. Para fazer até ao final da temporada. Mas, a ter de colocar aquela unidade motriz menos cansada e fazendo render a mais cansada em apenas uma corrida sprint, é este fim de semana ou deixamos para o Qatar? Não faço a mínima ideia como é que se fazem Não és essas estratega. contas. Não sou, nunca fui. Quem me conhece sabe bem que estratégia não é o meu forte. Não faço ideia como é que se fazem essas contas, porque admito que possam poupar a menos cansada das menos cansadas para o Qatar, tirando já, ou seja, é um bocadinho como estar a jogar King, não é? Tiras logo para cima da mesa quando não podes escapar, fazes a vaza e segues. Admito que seja esse o plano, até porque este circuito, lá está, voltando às características que falámos há bocadinho, é porventura mais fácil recuperar. O Hamilton mostrou isso em 2021, o Verstappen no ano passado, mas com condições atmosféricas. Eu não estou a dizer que é mais fácil, estou só a dizer que, apesar de tudo, tinha essa circunstância, portanto é capaz de ser mais fácil recuperar aqui do que no Qatar. Admito que no Qatar, pelas características do circuito, curvas muito rápidas, encadeadas, o efeito da perturbação do ar seja mais complicado. Portanto, a ter que ter um problema, preferia tê-lo aqui, se tivesse que ser eu a escolher, se me dissessem, tens de ser tu a escolher, queres o motor mais novo ou mais velho. Eu aqui não estava As contas não são totalmente certas, não temos dados totalmente 100% fiáveis, mas o nosso colega italiano, o Roberto F1, fez as contas com base no motor do Charles Leclerc, que não está na batalha pelo título, mas nos deixa algumas indicações que poderão ser repetíveis tanto para os Mercedes dos McLaren como para o Honda do Red Bull. O que é que ele nos diz relativamente ao motor do Charles Leclerc? O motor 3, nesta altura, tendo por base os 4.500 km que foram feitos com o motor 1 e com o motor 2, ainda tem cerca de 1.500 km. O motor 4 ainda tem mais ou menos 1.900 km. Tendo em conta que durante o Grande Prémio
Os pilotos fazem entre 600 e 900 km, tem sido a média dos homens da frente, e olhando só para os homens da frente ao longo desta temporada, tendo em conta que temos 2 fins de semana sprint, e nesses fins de semana sprint anda-se menos do que num fim de semana normal, vamos pôr a bitola nos 750 km e nos 850 para os fins de semana de Grande Prémio. O que quer dizer que aquilo que existe em termos de quilómetros por fazer no motor, a acreditar nestes números, do Charles Leclerc, permite ir até ao final da temporada sem haver trocas de motores. Lembram-se daquilo que o Nuno Pinto dizia há umas semanas, que em teoria não seria preciso penalizar até ao final do ano. Pelos vistos parece que, tanto no caso dos Mercedes como no caso do Ferrari, isso é verdade. E se penalizarem são 10 lugares na grelha de partida. E para se penalizarem qualquer coisa que trocarem são 10 lugares e, portanto, pode acumular e parar ao final da grelha. Vamos ver se o mesmo se passa com o motor Honda. Há, no entanto, um facto que é importante. Verstappen até hoje foi o piloto do grupo da frente que menos quilómetros fez. Para ter uma ideia, fez menos 700 quilómetros ao longo de todos os fins de semana. Quase 700 quilómetros que o Piastri, que o Russell, que o Lando Norris. Portanto, entra aí nas contas. Entra nas contas. Entra, por exemplo, a desistência. Diluído pelos 4 pelos quatro motores. Quatro motores. Portanto, à partida... Mas entra a desistência da Áustria. No caso do Piastri entra também os quilómetros que não fez em no Baku, Azerbaijão. sim, e no caso do Norris, os quilómetros que fez menos em Zandvoort. Exato. Portanto, digamos que eu acredito, nesta altura, os 4 pilotos da frente, e não tenho os dados muito certos do George Russell, mas o George Russell fez mais ou menos os mesmos quilómetros que fez o Charles Leclerc e que fez o Lando Norris, em termos totais de grandes prémios. Acho que nesta altura podemos dizer, com alguma segurança, que em condições normais, os pilotos que estão na batalha pelo título, mais o Charles Leclerc, não precisarão de trocar nada das unidades motrizes. Estas que têm, servem. Eu acredito que o motor 3, aquele que tem mais quilómetros, será usado nos sprints e nos treinos livres. O motor com mais quilómetros será usado nas qualificações e nos grandes prémios, de forma a ir até ao final. Eles têm ali uma margem, no caso do Leclerc anda na casa dos 150 a 200 quilómetros. Mas atenção, estamos no limite. E a determinada altura pode acontecer qualquer coisa, ou até uma batida pode levar a que a unidade motriz deixe de estar em condições de E eu agora usada. meto em cima da mesa a questão. Mais para o lado de Max, não tem grande coisa a perder, arriscar o seguinte. Estamos no Brasil, qualifica em primeiro na sexta-feira, para a corrida sprint, e diga assim, vou trocar de motor. Sim. E arranque 10º, mas isto só acontece, obviamente, se os McLaren Ou qualificarem, se calhar... Tem de fazer a pole. Tem que fazer a pole, certo, não é? certo. É pole? Mas com um motor novo, Não, é não, pole. assumindo que parte, que tem, ou seja, que tem Mas o que ritmo, tu não é? dizes- Não, o que não, tu dizes eu estou tem a alguma perguntar se é razão. pole ou Ele se é a faz volta com mais o motor rápida. antigo, se calhar o motor 4, aquele que tem menos quilómetros, faz qualificação, treino livre, qualificação sprint e corrida sprint, troca de motor nas 3 horas que me deem até à qualificação, tem um motor novo, faz a pole, parte 10º. É possível. Acho que Mas se para, alguém... para o grande prémio acho que é um risco maior, porque a penalização pode ser Sim, cumprida o que na estava a sprint. Não pode. Ah, não pode, de certeza? Tem de ser cumprida no grande prémio. Já me lixo. E, portanto, eu acho que... o É um Max- risco, mas o ano passado também partiu de 17º e ganhou. Mas E é o verdade Hamilton que a partiu- chuva entrou em equação. E por isso é que E eu o acho Hamilton estranho. também foi lá para trás, Sim, e depois também, veio a para a mesma frente, coisa. e depois Sim. voltou aí para metade. Eu aí concordo totalmente com o Henrique. Se houver alguém destes pilotos que possa arriscar qualquer coisa, É ali Russell. são ele e o Russell, não os dois homens da Sim, McLaren. mas no caso dele, até tudo isso que sugeres e muito bem dá maior pressão aos homens da McLaren. Claro, A claro. jogada também é sim, essa. sim. A jogada Olha, também e já, é essa. e já que estamos a caminho de Las Vegas, é um all-in. E- Até porque Las Vegas é All-in. reta. É mesmo Não, all-in. é reta. Vamos lá ver. O único circuito onde a potência do motor nestes 4 finais não é de uma importância capital é Abu Dhabi, porque no Qatar o motor conta, em Las Vegas conta e sobra, e aqui, porque é um circuito de subidas e descidas, há 44 metros Sim. de diferença Sim, mas entre o- o ponto mais alto e o ponto E mais mesmo no Abu Dhabi, O Abu Dhabi conta em ainda todo tens lado, na aquelas, verdade. ainda Sim, tens é verdade, aquelas retas. conta, mas mesmo assim será dos 4 aquele que conta menos. Mas Eu olha a acredito- longuíssima reta que tens Eu no interior. acredito, sim, eu acredito que a Red Bull possa tentar isso. A Mercedes talvez não, mas a Red Bull é capaz de tentar. É um tudo ou nada. É, e aguardemos para esta sexta-feira, a partir das 2h15, hora de Portugal Continental, estaremos em direto para a transmissão da primeira e única sessão de treinos livres. Depois, a partir das 6h15 da tarde, cá estaremos também para lançar a qualificação sprint. Logo a seguir, à da Zona F1. Não esquecer, fim de semana de sprint, fim de semana de samba no pé, no Rio de Janeiro. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, obrigado, meus amigos, e obrigado a ti também que estás desse lado. Foi o da Zona F1 de lançamento ao Grande Prémio de São Paulo, 21ª ronda do Mundial de Fórmula 1 2025.
Zone.